Eu sou o professor Felipe Guerra e estou aqui para te dar as boas-vindas ao Cona Fiscal 2020. Mas antes da tua aula começar, eu preciso te dar um recado muito importante. Está aberta a pré-inscrição para o curso de formação em analista fiscal, a sua versão 3.0, completamente atualizada com todas as novas normas tributárias que já passam a vigorar agora em 2020 e também abordando tudo sobre as propostas de reforma tributária. Para garantir a sua pré-inscrição, você precisa clicar no botão que está lá no final dessa página. Não perde tempo, garante a tua reserva. Todos aqueles que fizerem a pré-inscrição vão receber, quando confirmarem a sua inscrição no curso, um exemplar do livro Descomplicando o SPED 2.0, autografado por mim. Além disso, você poderá garantir sua vaga num curso que é muito concorrido e que tem as vagas extremamente limitadas. Então não perde tempo, clica agora mesmo no botão que está aparecendo lá embaixo e faz a tua reserva nesse treinamento que pode mudar a tua vida e a tua carreira profissional na área fiscal e contábil. Eu te vejo no Formação em Analista Fiscal. Fala galera, aqui é o professor Felipe Guerra e nós vamos começar mais uma aula aqui no Cona Fiscal 2020 falando sobre simplificação e automação de rotinas fiscais. Então, vem aqui comigo no quadro para a gente ver o que é que nós vamos estudar nessa aula. Eu vou primeiro apresentar para você quais são as principais rotinas da área fiscal. Eu montei dentro de um sistema de gestão de processos o elenco dessas rotinas e eu vou entrar dentro desses sistemas e detalhar cada uma delas. Nós vamos ver as etapas de pré-escrituração, desde a solicitação de documentos aos clientes, até o elenco desses documentos, se você for fazer o download desses documentos, como é que isso deve ser feito, se vai haver integração das bases com o cliente, a etapa de escrituração fiscal, se ela vai se dar de maneira automática, se ela vai se dar de maneira através de semi-integrações. Após escrituração, ao trabalho de análise, conferência de relatórios, verificação de arquivos digitais. Depois nós vamos ver o que é a automação e a robotização de processos e quais são as rotinas dentro da área fiscal que podem ser automatizadas, já que nós vamos ter visto todas elas. E aí nós vamos entender quais são os principais desafios dessa robotização e finalizaremos falando sobre o principal objetivo dessa automação de processos dentro da área fiscal, que é a utilização e a aplicação de inteligência fiscal nesses processos para a obtenção de melhores resultados tributários para as empresas através da redução da carga tributária e da mitigação de riscos fiscais. Então, se você está bem interessado em todo esse conteúdo, vem comigo que a gente vai explorar tudo isso nessa aula. Então, vamos lá falar aqui na nossa segunda aula do Cona Fiscal sobre simplificação e automação de rotinas fiscais. Bom, nós vamos iniciar essa aula falando sobre as principais rotinas fiscais. Então, eu abri aqui no Trello, que é um programa de gerenciamento de projetos, todas as rotinas da área fiscal para que a gente possa discutir e eu possa te apresentar tudo aquilo que é feito no setor fiscal e qual dessas rotinas poderão ser simplificadas, automatizadas ou não. Para vocês terem uma ideia, o detalhamento de todas essas rotinas que eu coloquei aqui no Trello dão 63 rotinas no total, que são feitas mensalmente dentro do setor fiscal. Se você não conhece o Trello, é uma ferramenta de gestão de projetos que você pode usar aí, é 100% gratuito. Tem uma versão paga, mas você pode sim utilizar ele aqui somente nessa versão gratuita. Então vamos lá. Eu dividi essas 63 rotinas que nós temos para estudar em 3 momentos distintos. Etapas de pré-escrituração, etapas de escrituração e pós-escrituração. Quem já é meu aluno há mais tempo do curso de formação em analista fiscal sabe que eu sempre faço essa divisão dentro da escrituração fiscal com o objetivo de te nortear em cada etapa desses processos para fins de mapeamento, de diagnóstico e de identificação das rotinas que devem ser melhoradas dentro da área fiscal. E eu dividi aqui a etapa de pré-escrituração em 2 momentos, que são as parametrizações fiscais e o mapeamento de processos.
Dentro das parametrizações fiscais, nós temos o quê? Por exemplo, a primeira parte é a definição da modalidade de tributação da empresa. Você vai precisar identificar dessa empresa que você vai fazer o setor fiscal, se ela é uma empresa optante pelo Simples Nacional, se ela é uma empresa tributada pelo lucro presumido ou pelo lucro real, porque essa definição da modalidade de tributação ela vai interferir diretamente na apuração de ICMS, de PIS e COFINS, na apuração de imposto de renda e contribuição social. Ou pode até mesmo ser que essa empresa que você for fazer o setor fiscal, ela seja um microempreendedor individual. Depois é importante você identificar qual é o modelo de documento fiscal que essa empresa ela vai ter que emitir. Se ela for uma empresa que emite, que faz venda, né, comercializa produtos para outras empresas, ela vai ter que usar uma nota fiscal eletrônica, modelo 55. Se ela for uma empresa que vende mercadorias para a pessoa física, para o consumidor final, ela vai ter que emitir um cupom fiscal eletrônico ou uma nota fiscal de consumidor eletrônica. Em alguns estados ainda vai ter que começar emitindo o cupom fiscal emitido por ECF, por equipamento emissor de cupom fiscal. Então eu preciso diagnosticar quais são as operações que vão ser feitas por esse contribuinte para determinar qual é o modelo de documento fiscal que ele vai utilizar. Depois, eu preciso fazer o cadastro da empresa no sistema. Esse cadastro da empresa no sistema ele vai pedir diversas informações sobre o KNAI fiscal, vai pedir informações sobre a alíquota do ICMS, vai pedir informações sobre os dados dos sócios. Então, esse cadastro da empresa no sistema ele vai ser muito importante, tá? Você precisará determinar como é que vai ser feita a apuração do ICMS, se é a apuração normal, se ele é um contribuinte substituto, se ele é um contribuinte substituído. Isso tudo, dentro dos parâmetros iniciais da empresa, precisará ser predeterminado. Nós precisaremos conhecer como é que vai ser feita a apuração de PIS e COFINS, se será pelo regime cumulativo das contribuições ou pelo regime não cumulativo. Dependendo de qual regime será feita a apuração, nós teremos mudanças aí, porque o regime não cumulativo me dá direito a créditos, o regime cumulativo a gente já não fala em créditos. Então, eu precisarei predeterminar isso tudo dentro desses parâmetros iniciais. A apuração da contribuição social e do imposto de renda, para o caso das empresas não optantes pelo Simples, se ela vai ser lucro real, por exemplo, trimestral ou anual, se ela vai usar estimativa ou balancete de suspensão ou redução. A gente precisa entender tudo isso ainda nesses parâmetros iniciais e caso ela seja uma empresa optante pelo Simples Nacional, a gente vai ter que dizer que essa apuração vai ser feita por meio do PG-10D, né? Por meio do Simples Nacional. Depois, nós precisaremos fazer os parâmetros iniciais, talvez esse seja a etapa ou a rotina mais importante dentro do departamento fiscal, principalmente para as empresas industriais e comerciais, que é a definição do NCM, do Código da Situação Tributária, que vão atingir esses NCMs, e o CFOP, o Código Fiscal de Operações e Prestações. Afinal de contas, que operações aquele contribuinte vai praticar, se ele vai comprar para revenda, se ele vai comprar insumos para industrialização, se ele vai comprar material de uso e consumo, qual é a situação tributária dessas operações, se vão ser tributadas com diferimento, com suspensão, com redução, se vai ser por substituição tributária, se vai ser tributado integralmente, normalmente. Então, todas essas operações, elas terão que ser predeterminadas. E também do NCM, a gente vai ter que analisar as tabelas de NCM, se são produtos sujeitos à alíquota zero, se são produtos monofásicos, se eles são tributados normalmente, isso tudo precisará ser predeterminado. Nós precisaremos definir as alíquotas, se serão alíquotas normais de ICMS, se elas terão alíquotas diferenciadas das contribuições para PIS e COFINS. Depois, nós precisaremos definir como é que ficará o cadastro de produtos, qual é a descrição do produto, qual é o seu código, qual é a alíquota do ICMS nas operações internas,
qual é o fator de conversão das unidades de medida, qual é a unidade de medida de comercialização desse produto. Tudo isso diz respeito ao nosso cadastro de produtos. Vocês podem ver que quando a gente fizer tudo isso, a gente ainda vai ter apenas 71% das nossas rotinas de parâmetros iniciais concluídos, tá? Depois nós teremos os cadastros de fornecedores e clientes. Aí aqui entra a inscrição estadual, o endereço completo do teu cliente ou fornecedor, se ele é um contribuinte do ICMS ou não, porque isso interfere diretamente no cálculo do ICMS. No caso das pessoas jurídicas, do regime não cumulativo das contribuições para PIS e COFINS, se o meu fornecedor é pessoa jurídica ou se ele é pessoa física, interfere no meu crédito de PIS e COFINS. Será necessário pré-definir o preço de venda das mercadorias que estão no meu cadastro de produtos. Tem clientes que utilizam vários tipos de tabela de preço, então isso vai ser importante que seja pré-determinado. O cadastro dos sócios, quem é o sócio administrador, quem é o sócio que vai assinar, isso tudo também é feito no sistema dentro desses parâmetros iniciais. E por fim, a instalação e a certificação digital, né? A própria aquisição do certificado digital da empresa, a instalação dele na máquina virtual que vai ser utilizada, isso tudo faz parte ainda desses nossos parâmetros iniciais. Então, você pode ver aí que nós temos aqui várias atividades que fazem parte da parametrização inicial, mais precisamente 14 rotinas que estão dispostas ali na nossa primeira etapa dentro do setor fiscal. Depois, nós vamos entrar em algo que eu considero muito importante, que é o mapeamento dos processos fiscais. Você há de convir comigo que essa etapa de pré-escrituração, ela é fundamental para que a escrituração fiscal do contribuinte ela fique em conformidade fiscal. Porque as informações elas nascem nos documentos fiscais eletrônicos, transitam pela escrituração fiscal digital e desaguam na contabilidade. E uma das coisas que eu considero mais importante é que o contribuinte ele tenha um mapeamento das rotinas que geram informações para a área fiscal. Por quê? Porque uma das coisas mais comuns que existe é, dentro do meu cliente, dentro do contribuinte, a gente ter ali diversos processos que são feitos por pessoas leigas, que não têm o mínimo de conhecimento da área fiscal. Então, o meu papel enquanto analista fiscal, enquanto profissional especialista da área fiscal, é mapear as rotinas que geram informações para a área fiscal, para que eu possa desenhá-las de maneira em que, quando eu receba essas informações advindas dos meus clientes, advindas das empresas que eu estou prestando consultoria, eu receba elas com o mínimo de qualidade possível. E quais são os departamentos que eu considero extremamente importante que você faça esse mapeamento prévio para que possa implementar essas rotinas na execução do setor fiscal? O setor de faturamento, que é o setor responsável pela emissão das notas fiscais. Então eu sugiro fortemente que você vá até seu cliente, sente com ele, faça um mapeamento dessa rotina fiscal. O setor de compras, a entrada, as aquisições, elas interferem diretamente na apuração de ICMS, de PIS e COFINS, e inclusive em alguns casos até de retenções. Então é fundamental que você mapeie o setor de compras. O setor fiscal interno, quando essa tua empresa cliente, ela tem esse setor, esse departamento que acaba fazendo ali uma prévia do setor fiscal, ele faz uma triagem das informações e dos processos que vão chegar até o setor fiscal do escritório de contabilidade terceirizado. Então vale muito a pena que você invista tempo, energia, recursos nessa etapa de parametrização e definição dos processos do setor fiscal interno, quando há. E também o setor de almoxarifado, que é responsável ali por predeterminar quais são as mercadorias que vão ser consumidas na operação da empresa, quais são, muitas vezes, as mercadorias que vão ser do ativo imobilizado, do ativo permanente. Então, esse checklist aqui do mapeamento de processos, eu coloquei aqui somente aqueles que eu considero os mais importantes, os 4 que eu considero mais importantes. Eu vou abrir agora um material que eu vou disponibilizar para vocês,
que é um formulário de mapeamento de processos. É o formulário que você vai utilizar para mapear esses departamentos no teu cliente e eu vou explicar como que vai ser feito esse mapeamento. Bom, aqui nós temos o nosso formulário de mapeamentos e eu estou aqui disponibilizando para vocês, certo? De maneira bem simples, com foco na gestão tributária, com foco no mapeamento dos processos e na identificação de oportunidades de melhorias e gaps. Nós temos aqui 3 departamentos, eu botei compras / cadastros. Geralmente, nas empresas, nossos clientes aqui, o departamento de compras é quem faz o cadastro de novos produtos, de fornecedores e muitas vezes também de alguns clientes. O departamento de vendas e faturamento e o setor fiscal. Nesse formulário, você vai fazer uma entrevista com o responsável pelo setor fiscal do seu cliente, pela pessoa que é responsável por esses departamentos, aonde você vai entender o que faz. Por exemplo, no setor de compras, ele geralmente não faz só compras, ele faz cotação, ele faz cadastro de produtos, novos produtos, cadastro do preço de vendas, ele faz ali o cadastro da ficha técnica dos produtos. Quem que faz isso? Muitas vezes é o responsável pelo setor de compras ou até mesmo um auxiliar do setor de compras. Quando que ele faz? Geralmente, quando eu vou comprar um produto novo de um fornecedor, quando eu vou vender para um cliente novo, quando eu vou começar a produzir uma nova linha de produtos. Onde que é feito esse cadastro? É na matriz, é nas filiais, é no CD, no centro de distribuição. Isso é importante também que você consiga diagnosticar. Por que que ele faz esse cadastro? Geralmente aqui no setor de cadastro. Por que que eu faço cadastro de produtos? Porque se eu não fizer esse cadastro prévio, eu não consigo dar entrada em mercadorias. Por que que eu faço compras? Para poder garantir que eu tenha estoque de determinados produtos. E aqui no como, você deixa que a pessoa que você está entrevistando, ela responda o máximo possível, que ela detalhe 100% da rotina dela de compra, de orçamento, de cadastro. Quando você tem essa etapa 1 totalmente preenchida, você consegue perceber que dentro desse fluxo, você pode diagnosticar alguns problemas. Por exemplo, o cara que faz cadastro, ele cadastra um novo produto sem verificar antes se aquele produto está no cadastro. Então, consequentemente, ele cadastra um produto novo. Então, isso gera um problema, que é uma duplicidade no cadastro de produtos. E aí eu posso implementar uma melhoria. Qual que é a melhoria? Antes de eu cadastrar qualquer novo produto, eu preciso verificar se esse produto não está realmente no meu cadastro. E essa melhoria vai gerar um resultado. Qual é o resultado? Eu vou ter sempre um cadastro de produtos saneado, eu vou ter um cadastro de produtos que está correto, que não vai ter duplicidades, e dessa forma eu não vou interferir na gestão do estoque fiscal. Então esse formulário de mapeamento fiscal eu estou deixando ele disponível para vocês, para que vocês possam implementar nos clientes que vocês forem fazer o mapeamento desses departamentos que eu coloquei aqui no Trello, tá? Então, é uma etapa prévia à escrituração. E aqui, nós temos agora a etapa da escrituração fiscal, que é quando a informação chega no departamento fiscal, que o departamento fiscal está de posse desses dados para que ele possa proceder o seu trabalho. Então, nós temos a etapa da documentação. O que é essa etapa da documentação? É quando eu vou solicitar a documentação ao cliente ou fazer o download. Eu posso hoje já estar usando algumas ferramentas, por exemplo, CIEG, para fazer o download desses documentos fiscais da nuvem e fazer a importação e a integração com o meu sistema. Quais as documentações que vão ser importantes que eu receba? Vão ser importantes que eu solicite aos meus clientes, os documentos de entradas. Daqui a pouco eu vou falar sobre a automação dessas rotinas, tá, pessoal? Mas primeiro nós estamos identificando e diagnosticando as rotinas. Então eu vou precisar de documentos de entradas, eu vou precisar dos documentos de saídas. Qualquer tipo de entrada, seja ela por transferência, por bonificação, por amostra grátis, por compra, tudo eu preciso ter o documento de entrada. Assim como eu também preciso ter o documento de saída, independente do tipo de saída.
Eu preciso ter os conhecimentos de transporte, tanto das mercadorias que eu mando deixar nos meus clientes, como também daquelas que eu adquiri. Eu preciso ter a conta de energia elétrica do contribuinte. Muitas vezes eu vou tomar crédito de PIS e COFINS dessa energia elétrica. Em alguns casos de indústria eu vou tomar créditos de ICMS da parte da produção. E eu preciso de eventuais notas avulsas também, porque eles vão compor a minha escrituração fiscal. Então perceba que somente a parte da documentação eu tenho no mínimo que 6 pontos importantes para a nossa observação. E aí nós temos a parte da escrituração dos arquivos, onde eu vou fazer a importação para a minha base do sistema das saídas. Eu sempre aconselho que a importação ela comece pelas saídas. Por quê? Vocês concordam comigo que um cliente, um comércio, nas suas notas de saída, é que estão o seu cadastro de produtos, clientes e fornecedores? Fornecedores, até que não, tudo bem que está lá nas notas de entrada, mas nós temos ali o cadastro de clientes e de produtos. Por quê? Porque quando eu vou emitir a nota, o produto que eu insiro naquela nota é o produto que está no meu cadastro como sendo o meu. Então, numa base de dados de um sistema vazia, eu vou começar importando primeiro as minhas saídas e pedindo para que o meu sistema crie os produtos com base naqueles produtos que estão nos meus documentos de saída. Depois que eu fizer essa importação das saídas, eu vou fazer a importação das entradas. Quando eu fizer essa importação das entradas, vocês vão concordar comigo também que os itens que estão nas minhas notas de entrada são diferentes dos itens que estão na minha nota de saída. Por quê? Porque a minha nota de entrada é uma emissão de terceiros. Foi o meu fornecedor que emitiu aquele documento. Como foi ele que emitiu aquele documento, ele colocou ali o código do produto, que é para ele, a descrição do produto no cadastro dele, a tributação do produto para ele. Por quê? Porque o documento ele é emitido com o enfoque do informante. Então, o informante daquele documento fiscal era o meu fornecedor. Então, ele emitiu com todos os dados da operação fiscal para ele. Quando eu vou importar para o meu sistema, eu preciso fazer um de para. O meu fornecedor chamava de pincel azul, mas eu só chamo de pincel. Então, eu preciso fazer esse de para no cadastro de produtos. A maioria dos sistemas hoje de escrituração fiscal e contábil, quando você faz esse de para na primeira vez, nas outras vezes que você importar uma nota daquele mesmo fornecedor, utilizando a chave de combinação CNPJ do fornecedor e código do produto, ele já faz a entrada no código correto. Então, esse de para é uma etapa extremamente importante da etapa da escrituração para a garantia de uma gestão fiscal de estoques eficiente. Depois, nós temos a escrituração dos demais documentos fiscais. E aí entra a energia elétrica, entra outras operações fiscais, daquelas notas avulsas que a gente comentou, que vão ser escrituradas nesse momento. E aí, por fim, entra também o procedimento de retenção. Retenções de PIS, COFINS, CSLL, IRPJ, na verdade, Imposto de Renda Retido na fonte, né? E o INSS. Então, todas essas retenções são feitas nesse momento da escrituração. Passada essa etapa da escrituração dos arquivos, eu vou fazer a conferência. E aqui eu botei 10 itens que é importante que você faça a conferência, a análise e a verificação. Você deve começar fazendo a conferência dos livros fiscais, de entradas e saídas. Vou lá olhar se todos os XMLs de entrada que foram emitidos para aquele fornecedor, para aquele meu cliente, foram devidamente escriturados, se aquelas mercadorias entraram no estabelecimento. Eu vou pegar a escrituração fiscal de saída para ver se todas as notas fiscais que foram emitidas estão devidamente escriturados. Eu vou fazer uma verificação também do livro fiscal de apuração do ICMS e do IPI, se os créditos de ICMS foram devidamente escriturados, se os débitos também, se o valor do ICMS a recolher está correto. Vou fazer a análise e a conferência do registro de prestação de serviços, tanto de serviços tomados como de serviços prestados. Anualmente eu preciso verificar o meu registro de inventário, que é enviado geralmente na EFD de fevereiro de cada ano, que é enviado em março.
Vou fazer a análise do resumo de CFOP, onde eu vou ver se as operações fiscais elas batem com os montantes que estão escriturados nos livros de entradas e saídas. Geralmente, nessa análise do resumo de CFOP, a gente encontra várias divergências que vão influenciar direto na apuração de ICMS. Eu vou, no caso das empresas optantes pelo Simples Nacional, fazer a conferência do demonstrativo de cálculo do Simples Nacional, analisando lá o espelho do PGDAS. A maioria dos sistemas de escrituração contábil e fiscal te dão esse relatório para você fazer a visualização. E aí eu vou para os demonstrativos de cálculo. Tanto para os demonstrativos de cálculo de retenções, daquelas retenções que você fez a escrituração na etapa anterior, PIS, COFINS, CSL, Imposto de Renda, INSS em alguns casos, como os próprios demonstrativos de cálculo de Simples Nacional, de ICMS normal, ICMS antecipado, substituição tributária, ou qualquer outro, como por exemplo, diferencial de alíquotas, os demonstrativos de cálculo da própria apuração de PIS, COFINS, CSL, Imposto de Renda. Então, eu vou fazer análise e verificação de todas essas etapas de escrituração para que eu possa garantir que a minha escrituração fiscal, que o meu setor fiscal, ele está em conformidade. E aí, por fim, nós temos o envio das declarações e a geração das guias, né? E aqui eu coloquei as 14 etapas. Por exemplo, geração da guia de ICMS, tanto do normal como do ST, antecipado, diferencial de alíquotas, a escrituração do ISS e o encerramento desse ISS, lá dentro do portal de serviços, que geralmente cada município tem o seu, a geração das guias das retenções, que você fez ali o processo de escrituração da retenção e agora você vai gerar as guias para pagamento, a geração da guia do Simples Nacional, as guias de tributos federais, PIS, COFINS, CSL, Imposto de Renda, o envio dessas guias para os clientes, que também é uma etapa importante. Geralmente aqui na Compliance nós temos uma data interna de envio dessas guias e a data legal, certo? Que é aquela da data final para o pagamento. E aí depois você vai fazer um envio das obrigações acessórias, envio da FD ICMS-PI, envio de DIEF ou outra obrigação estadual, GIA, Sintegra, depende do seu estado o que é que ele está exigindo. O envio da DCTF, seja a DCTF convencional ou a DCTF web, tá? O envio da EFD REINF, da escrituração fiscal digital de retenções e outras informações fiscais. O envio também da FD contribuições no prazo pré-estabelecido na instrução normativa. E aí eu acrescentei uma etapa aqui que eu considero importantíssima dentro desse processo de escrituração e que a gente considera aqui como padrão, inclusive para envio do cliente todos os meses, que é a geração da certidão negativa federal, estadual e municipal. Então nós temos aqui, junto com o envio das guias de pagamentos, a geração e o envio dessas certidões negativas. Então nós temos aqui mais 14 etapas que foram cumpridas. Depois, em tese que a gente terminou essa etapa da escrituração, o setor fiscal praticamente ele está com as suas rotinas encerradas, né? Mas para uma segura aderência a um modelo digital, é extremamente importante que nós tenhamos o processo de auditoria digital. Essa auditoria digital ela é uma etapa de pós-escrituração. E aí eu dividi ela aqui em 5 etapas importantes. A primeira etapa é a conferência dos documentos fiscais eletrônicos. Muitas vezes o setor fiscal ele não consegue fazer isso de maneira tempestiva. É por isso que geralmente isso é feito em uma etapa pós-escrituração. Inclusive nós temos uma aula aqui no Cona Fiscal 2020 com o professor Marcos Lima, onde ele está demonstrando como é o processo de auditoria nos documentos fiscais eletrônicos. Então, essa etapa de conferência, de auditoria, de análise, nesses documentos ela é fundamental. Nós temos a conferência das escriturações fiscais digitais, é quando eu faço a validação dessas escriturações de maneira individual. Eu vou analisar se meu SPED fiscal gerado está totalmente em conformidade, se não tem ali nenhuma incongruência.
eu vou olhar a minha escrituração fiscal digital das contribuições, meu SPED de contribuições, e inclusive no futuro eu vou fazer o cruzamento dessas informações, tá? Eu posso fazer a revisão fiscal dos créditos e analisar as memórias de cálculo dos tributos. Isso aqui é uma etapa muito comum num processo de revisão fiscal e de auditoria digital. Eu vou pegar ali dos últimos 5 anos e fazer a revisão dos créditos, se todos os créditos que são legais e de direito foram devidamente apropriados, se os tributos foram calculados corretamente. Então, eu tenho essa etapa também. Assim como eu tenho a etapa do cruzamento de informações entre os documentos fiscais eletrônicos e as escriturações fiscais digitais. Eu vou olhar se todos os meus documentos de entrada de compras de fornecedores estão devidamente escriturados no SPED, se todos os meus documentos de saída estão devidamente escriturados no SPED, se o meu inventário bate, quando eu fizer aquele cálculo de estoque inicial, mais as compras menos as vendas, vai dar o meu estoque final. Então eu preciso fazer, estoque final vai ser igual ao meu estoque inicial mais as compras menos as vendas. Então, esse meu estoque inicial, ele está no meu inventário do SPED fiscal, as minhas compras e as minhas vendas estão nos meus documentos fiscais eletrônicos. Então aqui é uma oportunidade que eu tenho de fazer uma análise do meu estoque fiscal. Então, essas etapas, essa análise do inventário fiscal, ela também é extremamente importante nessa etapa de pós-escrituração, nesse momento da auditoria digital. Além, é claro, das retificações, caso eu identifique que existem inconsistências nas minhas escriturações. Então, como é que eu vou fazer para fazer essas retificações? Professor, eu sei que eu tenho alguns clientes que têm essas etapas erradas, que faltou escrituração de documento. Como é que eu faço para corrigir? Primeiro, eu tenho que fazer um plano de ação das correções. Essas correções, elas vão ser divididas praticamente em 2 etapas. Correção na base de dados do cliente, onde você vai corrigir diretamente lá o cadastro de produtos, cadastro de clientes, cadastro de fornecedores. E a correção na base do próprio escritório, quando eu vou corrigir lá parâmetros iniciais, modalidade de tributação, alíquotas, diretamente na base do meu sistema de escrituração contábil e fiscal, partindo por base de que essa empresa que eu estou fazendo a escrituração, ela não está utilizando um ERP. Um ERP, para quem não sabe, é um sistema integrado de gestão empresarial. Quando a empresa, minha cliente, não usa um ERP, que ela não tem essas informações 100% integradas, então eu tenho uma base que é a base do cliente e eu tenho outra base que é a base do escritório. E aí eu vou promover as retificações e, por fim, eu posso gerar um relatório final de apontamentos, onde eu vou demonstrar quais foram as correções que foram feitas, as contingências existentes, os pontos de melhoria dentro daquele processo de escrituração fiscal. Então, pessoal, a gente conheceu aí todas as rotinas, ou pelo menos as principais, né? Eu tentei contemplar o máximo de rotinas possíveis aqui dentro da nossa aula, mas o que é mais importante de tudo é que o processo de modernização e de automação, ele objetiva fazer com que a gente gaste menos tempo nessas etapas que são extremamente burocráticas, para que a gente possa destinar nosso tempo a transformar dados provenientes dessas escriturações fiscais em ativos estratégicos. Esse talvez seja o principal papel do contador, do consultor tributário, do especialista na área fiscal, tá? E como é que eu vou fazer essa transformação desses ativos em dados estratégicos? Eu vou explicar para vocês aqui que a gente vai começar fazendo isso de que forma? Automatizando algumas rotinas. Quais são as rotinas que podem ser automatizadas, robotizadas? Aquelas rotinas que são padronizadas, repetitivas e baseadas em regras pré-determinadas, pré-definidas. Qualquer rotina que você tenha dentro da área fiscal, depois da gente ter tido essa visão macro de processos,
onde a gente viu todas as etapas de pré-escrituração, de escrituração e de pós-escrituração. Qualquer rotina que seja padronizada, repetitiva ou baseada em regras pré-determinadas, ela poderá ser automatizada. E aqui dando alguns exemplos de rotinas que podem ser automatizadas. O recebimento de documentos fiscais, de notas fiscais, essa captura de informações por meio de e-mails dos documentos fiscais pode ser hoje completamente robotizado. Já existem vários RPs, vários sistemas integrados de gestão empresarial que fazem essa rotina de maneira automática. A conciliação dos livros, onde eu vou fazer a conferência dos livros fiscais, a verificação se está tudo escriturado. Isso tudo hoje em dia já pode ser feito de maneira automática, inclusive a geração das obrigações acessórias, a geração dos SPEDs, das demais obrigações que vão ser exigidas pelo fisco, hoje já pode ser feito de maneira completamente automática. A emissão de guias, a gente viu lá que a gente tinha praticamente 15 etapas, 14 para ser mais preciso, de geração de obrigações acessórias e emissão de guias. Isso tudo hoje pode ser feito de maneira automática. O acompanhamento da agenda de obrigações. A gente sabe que cada uma dessas obrigações tributárias, tanto as principais, que é a de pagar os tributos, como as acessórias, elas têm datas pré-definidas. Então, o acompanhamento de que essas rotinas estão obedecendo esses prazos determinados pelo fisco, ou até mesmo prazos internos estabelecidos pela empresa de escrituração contábil e fiscal, já pode ser feito de maneira automatizada. A própria apuração dos tributos e o envio dos tributos para os clientes também são etapas que hoje em dia, dependendo do sistema que você estiver utilizando, de retaguarda, já pode ser feito de maneira automática. Então você vê que daquelas etapas e rotinas que a gente determinou aqui, lá no Trello, que eu mostrei para vocês, etapas de pré, etapas de escrituração e etapas de pós-escrituração, boa parte delas podem ser automatizadas, simplificadas. Só que qual vai ser o grande desafio? O grande desafio vai ser você quebrar a cultura da empresa, daquele seu cliente que ainda insiste em querer mandar o motoqueiro deixar os documentos fiscais para você, o DANF das notas fiscais eletrônicas. Por mais que isso possa parecer absurdo, isso ainda acontece muito. Você vai ter que ter um mapeamento de processos das rotinas que geram informações para a área fiscal. Essa é uma etapa importantíssima, é até por isso que eu deixei esse mapeamento, esse formulário de mapeamento de rotinas fiscais disponível para você. E você vai ter que entender bem qual é a função fiscal, qual que é o objetivo do setor fiscal. Porque quando eu tenho um setor fiscal mais automatizado, quando eu tenho uma área fiscal simplificada, robotizando aquelas rotinas que a gente acabou de ver, eu consigo ter mais tempo, mais resultado, menos estresse e menos retrabalho. Esses são os principais objetivos da robotização, da automação e da simplificação de rotinas na área fiscal. Só que nós temos também, pessoal, ouvido muito falar sobre inteligência artificial. E essa inteligência artificial hoje ela é possível graças a computação nas nuvens, a modelos de dados cada vez mais complexos, mas ao mesmo tempo mais eficientes, e ao Big Data. E aí nós temos cada vez máquinas que se tornam mais inteligentes. Dessa forma, nós temos um setor fiscal que é muito mais proativo e muito menos reativo do que era no passado. Ora, nós vimos ali 63 rotinas da área fiscal. Se você for ter uma atividade na área fiscal que seja omissa, que não seja proativa, a gente vai ter uma demora muito grande no cumprimento dessas obrigações fiscais. E nós sabemos que a área fiscal ela é muito importante para ser tão reativa dessa forma, para ser tão burocrática. Então, é por isso que se torna extremamente importante o uso da inteligência fiscal, com rotinas automatizadas, que garantam a conformidade fiscal, que garantam a obediência às normas fiscais, seja das obrigações tributárias principais ou acessórias, para que dessa forma eu possa fazer um eficaz
gestão de risco fiscal, submetendo cada vez mais o meu cliente ao mínimo de risco possível. E na aula de consultorias fiscais eu vou detalhar para você por que isso é tão importante, e assim a gente pode ter cada vez mais foco na gestão dos negócios, na gestão estratégica e empresarial dos nossos clientes. Beleza, pessoal? Pois dessa forma nós finalizamos aqui a nossa aula de simplificação e automação de rotinas fiscais no Cona Fiscal 2020. Espero que você tenha gostado. Deixa aqui embaixo desse vídeo o seu comentário a respeito dessa aula. Fala também o que é que você está achando do Cona Fiscal até agora. Nós tivemos disponíveis 2 aulas, uma de reforma tributária e uma de automação e rotinas da área fiscal. Vou deixar disponível para vocês o formulário de mapeamento das rotinas fiscais. Então, deixa aí o seu comentário, deixa o que é que você está achando do Cona Fiscal e a gente se vê nas próximas aulas. Continuem aproveitando cada um dos conteúdos do Cona Fiscal 2020 e a gente se vê nas próximas aulas e também no Formação e Analista Fiscal 3.0. Até mais! Está aberta a pré-inscrição para o curso de Formação em Analista Fiscal, a sua versão 3.0, completamente atualizada com todas as novas normas tributárias que já passam a vigorar agora em 2020 e também abordando tudo sobre as propostas de reforma tributária. Para garantir a sua pré-inscrição, você precisa clicar num botão que está lá no final dessa página. Não perde tempo, garante a tua reserva. Todos aqueles que fizerem a pré-inscrição vão receber, quando confirmarem a sua inscrição no curso, um exemplar do livro Descomplicando o SPED 2.0, autografado por mim. Além disso, você poderá garantir sua vaga num curso que é muito concorrido e que tem as vagas extremamente limitadas. Então não perde tempo, clica agora mesmo no botão que está aparecendo lá embaixo e faz a tua reserva nesse treinamento que pode mudar a tua vida e a tua carreira profissional na área fiscal e contábil. Eu te vejo no Formação e Analista Fiscal.